E aí, Paulinho, vamos gravar o vídeo aí, mais um vídeo, aqui com a minha tia. Ela vai falar um pouco sobre como deveria ser. Bom, eu sou orientadora pedagógica, trabalho na Prefeitura Municipal de Campinas há 10 anos nessa função de coordenadora. E aí, pensando sobre essa pergunta a respeito de um sistema de educação, eu vou falar mais voltada para um sistema de educação público, que é o que eu acredito e que é o sistema que deveria atender toda a população brasileira. Atualmente nós temos no Brasil uma obrigatoriedade legal, tá, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de que o Brasil tem a obrigatoriedade de educação atingindo o 1º ao 9º ano. E isso é muito bom. Recentemente, em 2006, nós tivemos um acréscimo de um ano, né, desse então 9º ano, até para tempos atrás, antes de 2006, a gente tinha só 8 anos de obrigatoriedade nesse ensino. De 2006 para cá, nós começamos a ter 9 anos de ensino obrigatório no país. Que por um lado isso é muito bom, porque principalmente as famílias de camadas populares, elas podem ter acesso à educação por um ano maior, mas por outro é um sistema ainda muito precário, porque no Brasil nós não temos garantia na lei de que haja uma educação garantida, gratuita para crianças de educação infantil. Então nós temos uma defasagem muito grande ainda nesse contingente, uma demanda grande e não tem um número de vaga disponível nas escolas públicas, e nós não temos a garantia também no ensino médio no país. E quando se trata de universidade, nós temos ainda poucas universidades públicas para atender a população. E ainda temos um número menor, né, de universidades, visto aí o número de jovens que estão participando até nesse momento de vários vestibulares para poder então assumir uma vaga na universidade. O que eu penso que seria um sistema de ensino de qualidade no país, em primeiro lugar eu penso que a gente deveria ter 10% da verba brasileira, de toda a arrecadação dos impostos voltados para a educação. Nós não temos esse valor hoje ainda, acabamos de perder uma oportunidade agora com a discussão dos royalties do pré-sal, que 10% deveriam ser dados à educação, e nós não temos isso. Então nós não temos no país hoje uma política geral que se volte primeiramente para a educação. Então quando um país não tem os seus valores voltados para a educação, nós não podemos esperar uma educação de qualidade. Então nós não temos hoje uma política pública em termos federais, em termos estaduais e em termos municipais. Nós passamos por uma crise muito grande em Campinas, né, no último ano, uma crise grande na política, que gerou problemas gravíssimos também para a área de educação, uma falta enorme de professores, uma falta de recursos humanos, recursos físicos. Então eu penso que um sistema adequado na educação teria que ser um sistema com uma quantidade de verba grande, para que desse estrutura para as escolas. Quando eu falo em estrutura, eu penso uma sala de aula adequada, com carteiras adequadas, com lousa adequada, giz, com livro didático, com um laboratório de informática, sala de arte, quadra coberta em educação física, espaço em que as crianças possam utilizar. Também em momentos de chuva, e hoje, principalmente em Campinas, nós temos muitas escolas que não têm essa condição. Então esse é um fator. E outra questão é a formação do professor. Eu acho que nós precisamos ter uma formação em massa, com uma formação continuada em massa de professores que possa garantir a qualidade da educação. Então quando a gente pensa em ensino público, nós atendemos a qualquer aluno de qualquer família. E hoje nós temos uma falta de valorização da educação por parte dessas famílias e uma falta de acompanhamento também dessas famílias na questão educacional. Então a gente precisa ter cada vez mais professores com uma formação bastante variada, bastante ampla, para poder atender a diversidade da demanda. Hoje a escola brasileira, por lei, ela é obrigada a atender alunos de qualquer classe social, mas também alunos com diferentes deficiências, né? Eu trabalho numa escola de inclusão de surdo, polo na inclusão de alunos bilíngues, e nós muitas vezes temos que suprir uma defasagem de política pública da própria prefeitura, que acaba muitas vezes não atendendo essa demanda de formação do professor para atendimento ao aluno surdo. Então, embora nós tenhamos na lei, nesse caso, uma garantia da presença do aluno com necessidade especial na escola, nós não temos em contrapartida o acompanhamento da formação necessária para o professor. Então, resumindo, nós precisamos ter uma ampliação de obrigatoriedade no ensino, então atender alunos da educação infantil até ensino médio, quem dera a universidade,
Um sistema ideal teria que ter condições de infraestrutura adequada, uma ampliação na formação do professor e também uma ampliação no tempo da criança na escola, para que a gente possa de fato pensar numa educação ampla, uma educação assim integral, não necessariamente em tempo integral, que o aluno fique o dia todo na escola, mas integral que aborde também as questões culturais, né? Cinema, teatro, visita a museu e que contemple essas outras facetas que elas são importantes na formação do ser humano também. Isso aí. Meu nome é Breno, eu sou professor universitário na área de Ciências Sociais. E vou comentar o aspecto da educação pela experiência que eu tenho tido como professor de adolescentes que chegam à universidade nos primeiros e segundos anos dos cursos, depois de ter enfrentado o ensino médio. E vou dividir a minha fala em duas direções, em dois assuntos principais. O primeiro é uma crítica que eu faço ao próprio ensino médio, no sentido de que hoje ele está um pouco sem identidade, sem razão de ser. O próprio nome já não é bom, porque ensino médio indica que fica entre uma coisa e outra, que não tem razão de ser em si mesmo. E basicamente é uma preparação para o vestibular. Como nem toda a população brasileira tem acesso à universidade, o ensino médio acaba sendo desmotivante, acaba afastando os adolescentes de ter um gosto pela escola, pela pesquisa, pelo saber, pelo conhecimento. Eu tenho a impressão de que a educação no Brasil precisa passar por uma reforma ampla que inclua uma crítica à identidade e à razão de ser do ensino médio, porque decorar uma série de informações, uma série de fórmulas somente para o vestibular, como eu já disse, tem afastado o interesse pela escola, pela pesquisa e tem desmotivado muitas pessoas, muitos adolescentes em especial, a continuar dentro dessa grande área que nós chamamos área da educação. A segunda crítica que eu faço, o segundo comentário, é parente do primeiro e diz respeito a uma prática que hoje está muito difundida, de que pesquisa se transformou em colocar uma palavra, um descritor num site de busca e imprimir o resultado daquilo, sem leitura, sem reflexão, sem discussão. Então eu vejo que uma coisa associada à outra tem de fato construído uma geração, principalmente de adolescentes nessa fase no ensino médio, uma geração que tem perdido o gosto por leitura, pesquisa, redação de texto. E quando eu recebo esses alunos e alunas com 17, 18 anos na universidade, é necessário todo um recomeço, a necessidade de uma reconstrução daquilo que é uma leitura crítica, uma redação de texto de acordo com as normas acadêmicas, de acordo com a norma culta da língua portuguesa, enfim. Há uma série de desafios para o professor, para quem está na área de educação, que, na minha opinião, é uma série de desafios que vem de muitas explicações e, nessa rápida fala, eu destaquei aí a falta de identidade no ensino médio e essa má utilização da internet e dos recursos digitais e virtuais. Muito obrigado.